Olá, boa tarde, a paz de Jesus para todos. Estou aqui atendendo ao desafio do meu pastor e discipulador, pastor Glenn. E hoje quero realmente dizer e afirmar que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Está escrito lá em Romanos 1,16. E eu queria compartilhar uma palavra que está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não defraudando, antes mostrando toda lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Bom, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a lealdade, né? Sobre o que eu entendi com relação a essa palavra. Trazendo para a nossa realidade hoje, eu creio que a maioria de nós tivemos a oportunidade de ali, quando estávamos sendo educados pelos nossos pais ou por quem quer que fosse os nossos responsáveis ali, nós tivemos a oportunidade de aprender alguns conceitos éticos, civis, também religiosos. E dentre eles ali eu creio que estava inserido com certeza a lealdade. Nossos pais ou quem nos educou com certeza nos ensinou a ser leal. Só que com o passar do tempo a gente se depara com uma sociedade onde o conceito social, na verdade, é pregado o seguinte, que o mais esperto é o que tem mais valor. Ou seja, o mundo é do mais esperto. Assim diz o jargão por aí, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que não é verdade, né? E dentro desse conceito, quando as pessoas se deparam com essa situação, né, enfrentam a sociedade de frente ali, muitas acabam tomando a decisão errada, aceitar esse conceito para a sua vida. E daí em diante começam a tirar proveito, atrair a confiança das pessoas, da própria família, em todas as áreas da vida. Acabam se tornando pessoas desleais. E uma vez praticada, tem uma consequência, né, a qual não é muito boa. Mas trazendo isso para dentro do contexto bíblico, para aquilo que Deus tem nos ensinado, eu quero citar um exemplo, a qual eu gosto muito de levar como exemplo para a minha vida, é o exemplo da vida de José. Na minha opinião, acho que ele com certeza foi um grande exemplo em todos os sentidos de lealdade. E nas áreas assim que eu acho mais importante para nós, eu acredito que ele realmente foi um exemplo na vida espiritual, na vida profissional e também na vida familiar. Na vida espiritual, José foi leal quando ainda criança, né, vamos dizer assim. Ele foi jogado dentro daquela cisterna pela sua família ali, pelos seus irmãos, vamos dizer assim, e através disso acabou sendo vendido para o Egito como escravo. Ou seja, passou uma situação bastante humilhante, né? Talvez naquele momento ali, se ele fosse fraco, se ele não fosse leal, podia ter dito: olha, eu não creio mais nesse Deus ao qual o meu pai fala, ao qual esse Deus ao qual eu conheço, me deixou nessa situação. Mas não, muito pelo contrário, ele se mostrou forte e realmente foi leal ali, acreditou nos preceitos de Deus, naquilo que Deus tinha para a vida dele, continuou sendo fiel, né? E isso então para mim eu acredito que é um exemplo de fidelidade na nossa vida espiritual. Na vida profissional, quando ainda como funcionário, vamos dizer assim, ou como escravo de Potifar, que foi quem o comprou, né? Procurou sempre fazer o melhor, independente se estava ganhando algo em troca ou não, procurou ser dedicado. E um dos momentos mais marcantes ali, que eu acredito que todos devem ter o conhecimento, foi quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, né? E para ambos ali cometerem o adultério, e mesmo assim ele não aceitou. E aí foi um exemplo de profissionalismo, de fidelidade dentro do profissionalismo, né? Primeiramente a fidelidade a Deus, porque ele era temente a Deus e temeu primeiramente a Deus e depois a quem era ali o seu superior, que era Potifar. Então, para mim, é um grande exemplo de lealdade dentro do conceito profissional. E por último, no conceito familiar, o que eu acho que hoje realmente faz toda a diferença, principalmente nas famílias em que nós vemos hoje, Deus mudou a história da vida de José, né? Deu a ele todas as condições, né? O colocou ali como cabeça e não como cauda. E quando ele teve a oportunidade de se vingar ali da sua família, dos seus irmãos, vamos dizer assim,
a atitude dele foi outra completamente diferente, foi uma atitude de lealdade. Pelo contrário, ele acolheu os seus irmãos, acolheu a sua família, né? Todas as pessoas ali que estavam próximas, ele acolheu, deu condições, deu amor, e ele mostrou realmente que a fidelidade, ela tem valor. E assim, eu creio que Deus tinha muitos propósitos com a vida de José, mas eu consigo observar que um dos propósitos que ele tinha era mostrar o valor da fidelidade. Que na nossa sociedade hoje é algo tão difícil de se encontrar e que não deveria ser, na minha opinião, porque nós aprendemos desde criança a ser leais, a ser honestos, né, a ser fiéis. E o que nós vemos nas famílias hoje são homens desleais com suas esposas, filhos desleais com seus pais, né? E a confiança é algo tão difícil de se conquistar, mas algo tão fácil de se perder. Então, assim, fica a dica aí hoje, né? Eu creio que o que Deus quer realmente é que nós sejamos ornamento da doutrina de Deus, ou seja, que nós possamos exemplificar com nossas vidas a lealdade em todos os sentidos, que nós possamos realmente testemunhar com nossas vidas um exemplo de lealdade. Fica a dica aí. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos.